A partir de agora, o Cadeia Neles entra de vez nessa denúncia que é gravíssima, gravíssima. Só pela ilustração aqui, você já percebe o tamanho dessa pancada. É um crime silencioso, com avanço nas redes digitais e armazenamentos clandestinos. Só para você ter uma ideia, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam mais de 3.100 registros de produção e distribuição de material de abuso sexual infantil e mais de 66 mil de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 2024 e 2025. Em Campo Verde, casal foi preso suspeito de gravar vídeos pornográficos, minha gente. O criminoso, que é instrutor de música, tá? Instrutor de música, professor não. Ele obrigava a ex-companheira a produzir os conteúdos com os filhos dela, de 9 e 11 anos. É uma situação absurda, beira o inacreditável. Mas, minha amiga, meu amigo, a maldade está por aí, está espalhada. E o nosso Oliveira Júnior tem as informações na tela do Cadeia. Um caso que chocou a sociedade da região de Jaciara e também de Campo Verde, região sul aqui do estado. Um professor de música e a companheira dele estão envolvidos em crimes graves de estupro de vulnerável e produção, gravação de pornografia infantil utilizando os próprios filhos da suspeita. Eles foram presos num trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar realizado no município de Campo Verde. O suspeito de 38 anos de idade foi preso em flagrante após ter sido pego em companhia de uma menor de 14 anos de idade que estava desaparecida no município de Jaciara, que fica vizinho a Campo Verde. Já a mulher dele, de 32 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na última sexta-feira por envolvimento nos atos praticados contra os próprios filhos. Com a prisão do suspeito, outras vítimas podem aparecer, já que o professor trabalhou em várias instituições do município de Jaciara e também na cidade de Nova Brasilândia. As investigações que foram conduzidas pela Delegacia de Campo Verde começaram após a Polícia Civil ser acionada pela PM sobre uma mulher que estaria supostamente sendo ameaçada por uma facção criminosa atuante em Campo Verde a praticar atos sexuais com seus próprios filhos, um menino de 11 anos e uma menina de apenas 9 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, as ameaças também a obrigavam a permitir que o seu ex-companheiro praticasse atos sexuais com a própria filha dela e registrasse os abusos em vídeos. Com base nestas informações e outros elementos que foram reunidos na investigação, foi levantada a hipótese que o autor das mensagens seria o professor de música, ex-companheiro da mãe das crianças. Diante destas provas, a equipe da Polícia Militar iniciou as buscas, localizou o suspeito que estava em companhia de uma ex-aluna também menor de idade, sendo revelado que o investigado mantinha um relacionamento com a adolescente desde que ela tinha 13 anos. A menor era considerada desaparecida desde dezembro do ano passado, quando o professor de música mudou de Jaciara com a aluna sem a permissão dos familiares. Com o avanço das investigações, foi confirmado que era ele que enviava as imagens para a ex-companheira, exigindo a produção de material de pornografia infantil e outras condutas envolvendo a investigada e essas crianças. Com base nestas investigações, foi representada pela prisão preventiva da investigada pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, gravação de pornografia infantil cometido contra os próprios filhos. O mandado foi deferido pela Justiça e cumprido na tarde da última sexta-feira pela equipe de investigadores da Delegacia de Campo Verde. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Dr. Gabriel Conrado, na residência do professor foram apreendidos medicamentos para a disfunção erétil, entre outros, 3 aparelhos de telefone celular e computadores que foram encaminhados à perícia técnica, que poderá auxiliar no serviço de comprovação, de reunir provas contra os acusados.
Traz o delegado Gabriel Conrado aqui, por gentileza. Traz o delegado aqui na tela. Delegado, te agradeço, viu? Te agradeço aí, meio a correria, o senhor teve um tempinho para conversar com o Cadeia Neles. O estado de Mato Grosso recebe essas informações. Muitas famílias se surpreendem com a frieza e a gravidade dos atos cometidos. Pergunto ao senhor, esse instrutor de música, eu não vou nem chamar de professor, tá? Ele praticava esses atos reiterados e fez isso por quanto tempo? O que a sua investigação identificou para que o senhor conseguisse obter na justiça o mandado de apreensão, busca e apreensão e de prisão? Bom dia para o senhor. Bom dia. Na última quarta-feira, nós fomos acionados pelo comandante da Polícia Militar de Campo Verde acerca da presença dessa senhora no quartel da Polícia Militar e que narrava fatos relacionados a uma suposta ameaça praticada por uma organização criminosa do município e que restringia a liberdade dessa senhora. Essas ameaças consistiam na impossibilidade dela transitar nas ruas após as 10 horas da noite, obrigava também a ela não manter qualquer relacionamento afetivo por cerca de um ano com qualquer outra pessoa. E também a gente identificou ali, segundo essa noticiante, que ela era obrigada a praticar sexo com seus próprios filhos. E esses atos sexuais eram necessariamente, de acordo com as ameaças, deveriam ser gravados, registrados. Naquele momento, então, a gente começa a suspeitar de que essas mensagens não eram oriundas da organização criminosa, mas de uma possível pessoa que tinha relação com essa senhora. E ali eu questionando a ela, já no quartel da Polícia Militar, eu pergunto a ela se ela mantinha algum relacionamento com alguém e como é que era esse relacionamento. Ela então me informa que se relacionou por 2 anos com um indivíduo, um professor de música. Esse indivíduo ele era um maestro de uma fanfarra nos municípios de Jaciara e Nova Brasilândia, e que esse indivíduo se identificava como um primo ou companheiro da organização criminosa, e que ela habitualmente praticava atos sexuais atípicos com esse indivíduo, como trisais, envolvendo inclusive menores de 14 anos. Então, dado todos esses elementos, eu tive a certeza naquele momento que não se tratava de nenhum integrante, algum terceiro da organização criminosa, mas se tratava desse próprio ex-companheiro. E ali, em conversa com o comandante da Polícia Militar, o Major Santos Silva, a Polícia Militar, de maneira muito diligente, já conseguiu localizar esse professor de música em um mercado em Campo Verde. Ele estava acompanhado dessa menor, essa menina de 14 anos, que tinha um boletim de ocorrência de desaparecimento em 2025, em dezembro, no município de Jaciara. Essa menina é uma ex-aluna desse professor de música e se encontrava aqui em Campo Verde. Na oportunidade, nós apreendemos 3 aparelhos celulares e 2 computadores. Naquele momento, a gente, dado a gravidade da situação, e assim, eu sinceramente acredito que nunca vou pegar um caso tão inescrupuloso, tão diabólico como esse, ou sequer parecido, a gente ainda não tinha a certeza do que realmente estava acontecendo. Então, eu peço a ela para ter acesso a essas conversas para realmente tomar a melhor decisão. Então, ali todos são conduzidos para a delegacia de polícia e a gente consegue, na delegacia de polícia, constatar que o autor dessas mensagens, dessas ameaças, era de fato o ex-companheiro. Então, a gente lavra um auto de prisão em flagrante desse indivíduo pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, de estupro de vulnerável. Ele passa pela audiência de custódia e é decretada a sua prisão preventiva na quarta-feira. Na sexta-feira, posteriormente à prisão desse professor de música, a gente consegue aprofundar as investigações e consegue descartar uma possível coação moral dessa senhora, considerando então que ela participou ativamente desses atos sexuais sem nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário, colaborou com esses atos sexuais. E na sexta-feira à tarde nós fizemos a prisão em flagrante dessa genitora. Nós constatamos até então que esses atos sexuais eram praticados em face de duas crianças, um menino de 11 anos e uma menina de 9 anos. Esses atos sexuais eram praticados pela própria genitora
que também colocava esses irmãos para praticarem atos sexuais entre si e permitia também a prática de atos sexuais desse professor de música com seus ex-enteados, que são esses. Eu confesso que eu estou aqui. Eu estou numa mistura de decepção com revolta. E o termômetro aqui no estúdio é o seguinte: quando a gente começa a transpirar aqui, sabe, transpirar aqui ao vivo, num ar-condicionado, é porque a gente está tão revoltado com a situação, tão envolvido emocionalmente com a situação, que beira o inacreditável. O inacreditável. Vamos restabelecer o contato com o delegado, porque ele mesmo, você percebe pela fala do delegado, a gravidade do caso descoberto pela Polícia Civil em Campo Verde. Estamos tratando aqui de uma criatura do mal. É o mal personificado. Esse discípulo do capiroto, então ele não ameaçava, não mantinha a mulher em cárcere privado. Ela ficava na situação submissa, porque ela queria, o delegado acabou de confirmar. Ela participava e sentia prazer em participar, em provocar o mal. Então os dois estão envolvidos. Os dois estão envolvidos. Delegado, agora sim o sinal restabelecido, explica pra gente, ele tem deficiência em uma das pernas, é isso mesmo, tem deficiência. E a outra pergunta é a seguinte: são quantos menores ao todo envolvidos nessa trama do mal? A gente já conseguiu constatar 3 vítimas. Uma de 14 anos, mas que manteve relação sexual com ele ainda com 13 anos, com esse casal, né, com ele e com a genitora dessas crianças. E mais duas vítimas que são filhos dessa senhora e ex-enteados desse professor de música, um de 11 anos e um de 9 anos. Assim, é um caso realmente muito triste, constrangedor até de narrar, mas nosso intuito aqui é eventualmente dar publicidade ao caso para a gente consiga identificar e localizar outras vítimas desse professor, porque a gente acredita que esses atos não foram atos que se limitaram a esse núcleo familiar, né? A gente acredita que possivelmente ele fez outras vítimas nas instituições de ensino que ele trabalhou. A de 14 anos é filha biológica de qual dos dois? De nenhum dos dois. Ela na verdade, a família dela é de Jaciara, ela é ex-aluna desse professor de música e tinha um BO de desaparecimento que já indicava esse indivíduo como o autor do desaparecimento dessa adolescente, né, de 14 anos. A gente já conseguiu provar que essa relação com esse professor se iniciou quando ela tinha 13 anos, quando ela estava inserida nessas aulas de música aí, ministradas por esse professor. Certo. O senhor confirma que essa mulher, ela tinha participação ativa. Então, era espontânea a participação dela nesses atos criminosos, delegado? Perfeito. O que a gente está tratando aqui não é só baseado em oitivas. O que a gente está tratando aqui está fundamentado em provas materiais, em registros audiovisuais dos acontecimentos. Então, a gente tem elementos probatórios que provam o ato sexual dessa genitora com seus próprios filhos, atos sexuais de diversas espécies, estou falando de conjunção carnal, sexo oral, sexo anal, com essas crianças, a colocação dessas crianças, desses irmãos para transarem entre si e a colaboração dessa senhora para que esse indivíduo praticasse atos sexuais com sua própria filha de 9 anos. Certo. Alguma suspeita de ligação desses materiais armazenados nos celulares com uma rede de pedofilia nacional ou internacional, a comercialização desse material pornográfico infantil?
Essa agora a gente vai iniciar essa segunda fase da investigação, que vai ser justamente para tentar esclarecer o que provavelmente deve acontecer, né? É que esse indivíduo, esse maestro de fanfarra, ele está inserido dentro de organização criminosa voltada à comercialização e distribuição de materiais de pornografia infantil na rede mundial de computadores. Então, os computadores deles foram apreendidos. A gente acredita que vai ter mais materiais nesse computador, inclusive materiais de possíveis outras vítimas também menores de idade. Esses computadores vão passar agora por uma perícia técnica para a gente conseguir aí identificar essas vítimas e, eventualmente, também elucidar a organização criminosa, identificar esses integrantes da organização criminosa que esse professor de música está inserido. Ele explicou o que o motivava a fazer isso no dia a dia, explicou por quanto tempo ele agiu dessa forma, ele contribuiu com a investigação, delegado? Não, na verdade, ele informalmente ele admite que o autor das mensagens era realmente ele. Em termos de interrogatório, na oitiva formal, ele permanece em silêncio, ele fica em silêncio. O que a gente pode dizer até então é que o relacionamento desse indivíduo com essa senhora, ele durou por 2 anos, e já durante esses 2 anos, ele tentou convencê-la e a convenceu, de modo assim muito macabro, de que a prática sexual com os próprios familiares era uma coisa comum, e na verdade essa proibição se tratava de um tabu da sociedade. Então, mesmo durante aquele relacionamento afetivo, essa senhora, essa genitora, já permitiu que ele praticasse atos sexuais com a filha de 9 anos. Então, os atos sexuais que ele praticou e os atos sexuais que ela praticou, eles se iniciaram ainda durante o relacionamento afetivo e se perduraram mesmo após o término. Certo. A motivação do término desse relacionamento, a investigação conseguiu descobrir? Tem alguma relação com esses crimes? Não, de acordo com o que a gente tem até o momento, segundo os próprios envolvidos, e eu estou falando especialmente dessa senhora, ela afirma que eles passaram a brigar bastante. A gente acredita também que pode ter alguma motivação para o noticiamento relacionado ao ciúme dessa senhora, porque essa adolescente que foi encontrada com esse professor, essa adolescente de 14 anos, ela manteve relacionamento sexual com os dois. Eles tinham um trisal, praticaram atos sexuais entre os 3 ao mesmo tempo, e após o término do relacionamento desse professor de música com essa mãe, com essa genitora, ele continuou uma relação, mas apenas com a adolescente de 14 anos. Certo, certo. Os encaminhamentos, delegado, o que acontece com essas crianças a partir de agora? Pré-adolescente, a criança de 9 anos, e com esses dois, porque o senhor fez um trabalho de excelência, a sua equipe, o senhor foi em busca das provas materiais, as provas técnicas, porque essas provas, minha gente, elas são decisivas para uma análise do Ministério Público, parecer favorável e a emissão dos mandados de busca e apreensão e de prisão, porque o delegado, ele precisa dessas provas, a justiça precisa analisar, não, de fato, tem motivação, sim, para prender esses dois. E foi justamente esse o caminho da investigação. O que acontece com as crianças e os criminosos a partir desse momento, delegado? Os investigados eles já se encontram à disposição do Poder Judiciário, já se encontram no sistema penal. As crianças elas foram imediatamente acolhidas pelo Conselho Tutelar. 4 das crianças foram encaminhadas para a família do genitor dessas crianças, né? O pai dessas crianças é uma pessoa falecida. A 5ª criança, que é a de 1 ano e 8 meses, ficou com os familiares do professor de música, né? E a menina de 14, ela ficou com seus próprios familiares de Jaciara. Esses encaminhamentos foram dados pelo próprio Conselho Tutelar. A investigação, como o senhor bem disse, foi uma investigação extremamente difícil de se proceder. A gente inicia por volta das 6h30, 7 horas da quarta-feira e só termina todo esse procedimento por volta de 5h30 da manhã da quinta-feira.
Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para deixar um agradecimento aos policiais civis de Campo Verde Isso, pela delegado. proatividade. Muito bem, fique à vontade, tem que atuação. reconhecer mesmo. Reconhecer mesmo o trabalho dessa turma toda aí, que muitas vezes, numa situação como essa, precisa virar noite, madrugada, pesquisando material, buscando informações para conseguir, de fato, as provas que a investigação tanto necessita. Fique à vontade. Exato. A gente não poderia deixar esse caso passar, deixar para o dia seguinte, então a gente precisava daquele momento de uma atuação muito firme e colocando muita vontade nesse procedimento, né, sendo também muito técnico. A gente consegue imediatamente também fazer uma busca na residência da própria senhora. A gente encontra ali materiais relacionados à medicação de disfunção erétil. Essas medicações eram ministradas ao seu próprio filho de 11 anos. A gente encontra também apetrechos relacionados à prática de crimes sexuais, como pênis de borracha. A gente encontra também pomadas anestésicas que possivelmente eram utilizadas para a prática de sexo anal com essas crianças. Então, foi um trabalho realmente muito, embora extenuante, mas também muito gratificante, porque a gente tirou das ruas possivelmente 2 psicopatas, né, que estavam atuando nessa região de Campo Verde, Jaciara, Nova Brasilândia. A gente também tem informações que houve uma atuação em Rondonópolis. Então, a gente está fazendo a divulgação para que outras vítimas dessas pessoas, se de fato existem, comunique a Polícia Civil local, a Delegacia de Polícia, ou procure a Polícia Civil de Campo Verde para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Importante também agradecer uma posição muito firme do Ministério Público, que prontamente já nos entrou em contato da gravação e manifestou favorável aos nossos pedidos, e também ao Poder Judiciário, que foi muito firme, né? E tomou uma decisão o mais rápido possível, a gente conseguiu tirar essas pessoas das ruas. Delegado, obrigado pelo seu relato. A gente fica aqui num mix de sentimentos, sabe? De revolta, de imaginar que tem esse tipo de gente por aí. Imaginar que agora sim, a investigação vai fechar o cerco, porque eu não acredito só nos dois, não. Eu imagino um trabalho muito maior. O senhor e a sua equipe, os senhores entraram para a história das investigações criminais em Campo Verde, em um dos casos mais graves, mais emblemáticos de Mato Grosso. Mas eu acredito, delegado, que vem algo muito maior por aí. O senhor vai precisar, em pouco tempo, de apoio de outros colegas aí da instituição para estender as suas investigações, inclusive o pessoal que trabalha com tecnologia aqui em Cuiabá, né? Da Politec também, porque vem algo muito maior por aí. Vocês podem acreditar, muito grande mesmo. E por vezes pode ter a pessoa próxima da gente e a gente não fazer ideia do grau de envolvimento de uma criatura como essa. Gravíssimo, gravíssimo o que aconteceu. Eu torço aqui, delegado, pela rede de proteção para amparar essa menina de 9 anos, para orientar essa criança de 11 anos, para conduzir essa adolescente de 14 que tiveram suas infâncias maculadas por esses dois criminosos, para não dizer outra coisa aqui ao vivo. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Bom trabalho para o senhor. E eu te aguardo, delegado, porque vem uma segunda fase aí, eu tenho certeza disso. Muito obrigado.